Estamos aqui iniciando ao vivo, mais uma live, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, hoje é a sétima live que gravamos, e hoje o tema é bem importante. Se eventualmente você não conseguir acompanhar essa live agora, saiba que todas as lives estão sendo direcionadas também para o canal no YouTube, o nome do canal Joeli Gerva. Nós já temos algumas lives lá gravadas. A de Enoque teve muitas visualizações. A de Noé também, já tivemos algumas. A de Sete. Enfim, temos aí várias lives já iniciadas para que nós possamos estar caminhando nas biografias da fé. Boa noite, Dáguida. Seja bem-vinda. Hoje, se você reparar, não sei se está dando para ver, tem um negocinho diferente aqui na minha cabeça, hein? Eu já vou falar o que é. João Vitor, seja bem-vindo. Eu trouxe aqui um artefato da cultura judaica. Você está vendo aqui uma espécie de parece um chapéuzinho, mas é um kippar. Jamile, boa noite. O kippar é um artefato da cultura judaica. Esse em especial traz aqui, Leones, boa noite. Esse kippar traz aí um símbolo de Israel, da nação israelita, que é uma estrela, né, de 6 pontas, e muitos judeus utilizam esse kippar no topo da cabeça. É uma espécie de lembrete de que nós somos finitos. O ser humano, ele termina no topo da cabeça, e nós somos seres finitos diante de um Deus infinito. Lucinéia, seja bem-vinda. Gonzales, meu amigão. Irmã Carminha, seja bem-vinda. Uma boa noite. Eu preciso me policiar e me disciplinar a olhar para o lugar certo. A tendência é olhar para o meu rosto, ou às vezes ficar olhando para baixo. Alana, boa noite. Seja bem-vinda à nossa live. Lembrando que todas as lives, elas estão sendo depois gravadas também, enviadas para o YouTube. Eu peço que você compartilhe o conteúdo da live no Facebook e também acesse o YouTube, se inscreva no canal, curta e também compartilhe. Aí no YouTube você pode compartilhar pelo WhatsApp, mandar para os seus grupos de amigos e mais pessoas terem contato com essas biografias da fé. Para você que está chegando agora, além de trazer esse kippar, que eu já expliquei o que é, o objetivo dessa série chamada Super-Humanos, eu vou fazer uma síntese. O objetivo é nós desenvolvermos a nossa humanidade. Por quê? Porque muito embora nós nascemos como seres humanos, a humanidade ela envolve um processo educacional e um processo redentivo. Ou seja, o ser humano precisa aprender a ser humano. E isso é uma coisa misteriosa na condição humana. Por quê? Porque se você criar um monte se você criar um gatinho no monte de cachorro, os cachorros continuam cachorros e os gatinhos continuam gatinhos. Se você criar ovelha no meio de vaca, a vaca continua sendo vaca e a ovelha continua sendo ovelha. Porém, a biografia, existem vários relatos biográficos de crianças que foram criadas no meio de lobos, crianças que foram criadas no meio de macacos. E o que acontece? Quando o ser humano é criado no meio de lobos, ele se comporta como um lobo. Quando o ser humano é criado no meio de macacos, ele se porta como um macaco. É por isso que existem romances como o Tarzan, Menino Mowgli. Muito embora sejam histórias fictícias, elas são baseadas em fatos reais. Nós, seres humanos, somos altamente influenciáveis. De maneira que o meio nos influencia, a educação nos influencia e o processo da graça de Deus também sobre nós nos influencia. Então, o objetivo dessa série, que começou com Sete, avançou para Enoque, ontem foi sobre Noé, e hoje será sobre Abraão, e vai seguir pelos homens e mulheres das Escrituras. O objetivo é nós compreendermos que a nossa humanidade deve ser desenvolvida. Ser humano é um processo educativo. Aprender a plenitude da nossa humanidade é um processo de uma vida inteira. E esse é o nosso objetivo. Quero dar as boas-vindas aqui para quem ainda não dei um alô. Carlos Eduardo, Isadora, papai e mamãe. Eu ainda vou em São Gabriel poder conhecer vossos filhos. Cleide, seja bem-vinda.
A Cris, lá de Florianópolis, também seja bem-vinda, grande amiga. Abraço aí para a família, para o Edson, para as meninas, sejam bem-vindas. O tema de hoje, Abraão. Eu já estava em oração antes de você entrar, de maneira que eu peço que você abra sua Bíblia, você pode fazer as anotações. Nós tiraremos 5 lições baseadas na vida de Abraão. Fabrício, meu querido. Jaime, seja bem-vindo. Primeira lição sobre a vida de Abraão encontra-se em Gênesis capítulo 12, verso 1. E o texto diz que Abraão saiu da sua parentela. Primeira lição. Para ser um super-humano, para desenvolver nossa humanidade, nós precisamos ter a coragem de, em certos casos, sob a direção de Deus, e em certas circunstâncias, nós precisamos romper com tradições. Precisamos eventualmente até romper com a nossa parentela, com familiares. Precisamos romper com determinados círculos de amizades. Precisamos aprender a romper com determinadas situações, contextos e ambientes que podem nos prejudicar a nossa vida espiritual. E essa é uma lição que exige coragem. Porque romper com a tradição, romper com muitas vezes um círculo familiar de anos, de décadas, envolve coragem. Envolve uma atitude positiva. E Abraão teve essa atitude positiva. Ele rompeu com a parentela. E é por isso que a gente percebe um contraste grande entre Abraão e Ló. Porque Abraão ouviu a voz de Deus, rompeu com a parentela e foi para o deserto junto à sua esposa, os seus servos e o próprio Ló. Porém, quando Ló entrou em Sodoma, ele ouviu o Espírito Santo trabalhar na vida dele para ele sair de Sodoma. Porém, adivinha? Ló não saiu de Sodoma. A facilidade que Abraão teve de romper com a sua parentela não foi a mesma facilidade que Ló teve de romper com Sodoma. E ontem nós vimos que o preço de Ló ter morado em Sodoma envolveu perdas eternas. Ló perdeu tudo. Perdeu a esposa, perdeu as filhas, perdeu tudo. Portanto, primeira lição sobre Abraão. Abraão foi um homem que tinha coragem de romper com o que deve ser rompido. De partir de acordo com a direção de Deus. Segunda lição em cima da vida de Abraão está em Romanos capítulo 4, verso 18. E aqui tem um detalhe muito bonito a respeito da vida de Abraão. Apóstolo Paulo, escrevendo sobre Abraão, diz assim: Abraão esperava contra a esperança. Que frase maravilhosa é essa? Esperar contra a esperança. Segunda lição da vida de Abraão. Um humano que desenvolve a sua humanidade, ele deve aprender a desenvolver um tipo de esperança contra as circunstâncias. Ele deve esperar contra a esperança, esperar contra as adversidades, esperar mesmo quando tudo parece que não está colaborando a favor. Esperar, no caso de Abraão, mesmo quando ele levou 25 anos para ter o filho da promessa. Abraão saiu da sua parentela aos 75 anos de idade e ele foi ser pai de Isaque apenas aos 100 anos de idade. Abraão esperou contra a esperança 25 anos. Alguns dos que estão aqui ouvindo não têm 25 anos. João Vitor não tem 25 anos, meus filhos não têm 25 anos, então, pensa, a vida de Abraão foi uma vida de esperar contra a esperança. Aos 75 anos de idade, quando ele já estava numa idade que ele poderia já pensar em descansar, 75 anos no tempo de hoje é um homem aposentado, é um homem que já coloca a cadeira na frente de casa para ficar vendo o movimento, é um homem que já está ali querendo receber os netos, né? Ele já está assim findar das atividades da vida. Pois então, Abraão, nesse momento de 75 anos, ele ouvindo a voz do Senhor, ele saiu da parentela, rompeu com a parentela, e durante 25 anos, ele esperou contra a esperança. Esperar contra a esperança. Segunda lição da vida de Abraão. Ainda na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 4 ainda, o verso 11 nos dá uma terceira lição das 5 que tiraremos hoje. Terceira lição da vida de Abraão. Abraão foi chamado do pai da fé. O que me espanta no fato de Abraão ter sido chamado pai da fé, antes de Abraão já teve Noé. Antes de Abraão já teve Enoque. Antes de Abraão já teve Sete. E antes de Abraão teve o próprio Adão arrependido. Então, por que depois de tantas gerações com grandes homens, Enoque foi arrebatado aos céus sem ver a morte, Noé passou pela arca e passou pelo dilúvio,
Sete viu também uma geração corrompida e mesmo assim se manteve firme. Por que é que justamente Abraão foi chamado o pai da fé? Porque Abraão, ele acreditou no absurdo e na loucura do Evangelho. Terceira lição na vida de Abraão. Abraão foi chamado o pai da fé, porque ele creu no absurdo do Evangelho. Olha, você que está me ouvindo agora, você que está me vendo, o Evangelho é uma loucura. O Evangelho não obedece às lógicas, os preceitos e os raciocínios humanos. É por isso que Abraão foi chamado do pai da fé. Porque Abraão, com 120 anos de idade, ele tinha o filho da promessa, Isaque. Isaque tinha 20 anos, na flor da idade. Abraão recebe a orientação de Deus. Uma orientação absurda, uma orientação escandalosa, uma orientação que não condizia com o caráter de Deus, que Abraão conhecia. Uma orientação que entrava em choque com os planos que Deus havia revelado na vida de Abraão. Porque Deus disse: Abraão, em ti eu farei uma grande nação. Deus disse para Abraão: olhe para o céu. Pois então, você pode contar as estrelas? Pois eu farei uma descendência maior do que as estrelas que você vê agora no céu. Porém, Abraão já com 120 anos, já talvez, agora eu vou descansar, eu já tenho o filho da promessa, a promessa foi concluída, pois Deus disse para Abraão, isso está em Gênesis capítulo 22, Abraão, suba no monte e sacrifique o teu filho. Que mensagem! Pensa o coração do pai. Porém, o próprio apóstolo Paulo nos diz por que é que Abraão, através desse ato, se tornou o pai da fé. Porque tanto de acordo com Romanos capítulo 4, verso 11, quanto de acordo com Hebreus capítulo 11, verso 17 até o 19, Abraão creu de que Deus ressuscitaria Isaque dentre os mortos. Que fé! Abraão creu que Deus ressuscitaria os mortos, Isaque dentre os mortos. De maneira que, quando Abraão levantou o cutelo para obedecer a Deus, porque fé envolve obediência, Abraão levantou o cutelo para sacrificar o próprio filho. Ele levantou e na fé dele, isso está escrito em Hebreus capítulo 11, verso 17 a 19. Abraão creu que ele sacrificaria o filho, mas Deus, pelo poder dele, ressuscitaria Isaque dentre os mortos. Ou seja, Abraão creu na fé da ressurreição. E o próprio Jesus Cristo disse, no Evangelho de João capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida. De maneira que a fé de Abraão aponta diretamente para o Evangelho. É por isso que Abraão foi chamado do pai da fé. Uma quarta lição a respeito da vida de Abraão envolve aqui Gênesis capítulo 18 e fala sobre o fato de que Abraão desenvolvendo a sua humanidade. Abraão que se tornou um parâmetro de um homem segundo o coração de Deus. Abraão, de acordo com Gênesis 18, ele intercedia por Ló. Então, uma quarta lição de um homem vivendo a sua plena humanidade. Um ser humano ora e intercede e se preocupa com o seu semelhante. Entende? Porque compara Abraão com Caim. Veja, quando o Senhor chegou para Caim e falou assim, Caim, onde está teu irmão? Caim tinha acabado de matar o próprio irmão. E sabe o que Caim respondeu? Isso está em Gênesis capítulo 4, a partir do verso 7. Caim disse assim, e eu sou cuidador do meu irmão? Olha que atitude presunçosa, odiosa. O irmão tinha acabado de cometer um fratricídio, um homicídio, e ele teve a audácia de dizer, e por acaso eu sou o cuidador do meu irmão? De maneira que, enquanto Caim era egoísta, arrogante e foi vingativo e criminoso, Abraão intercedia pelo sobrinho que estava numa cidade perdida. Veja o contraste. Então, a quarta lição sobre a vida de Abraão é que Abraão foi um homem, um ser humano, que orava pelos seus.
E aqui é uma lição para a nossa humanidade. É impossível desenvolver... Olha o que eu vou dizer, eu vou enfatizar. É impossível desenvolver nossa humanidade se nós não orarmos pelos nossos. Entende? Porque é orando que nós somos transformados pelo Espírito de Deus. A oração é um instrumento para transformar o nosso caráter. É um instrumento para transformar o nosso coração. Para nos fazer pessoas mais compassivas. Pessoas mais suscetíveis, mais sensíveis. Mais abertas. Entende? Isso é uma lição importante. E a quinta e última lição sobre a vida de Abraão. Antes de falar a quinta lição, deixa eu dar um alô para quem não tinha ainda dito. O Arlen, seja bem-vindo, esteja conosco. Leones, eu já havia dado um alô, está falando aqui sobre Abraão. Todos os comentários depois eu poderei responder cuidadosamente, cada um deles. Quinta lição sobre a vida de Abraão. Recapitulando, primeira, rompeu com a parentela. Segunda, esperou contra a esperança. Terceira, pai da fé, Abraão creu no absurdo do evangelho, no absurdo da fé. O evangelho é escandaloso, o evangelho perdoa o perdido, o evangelho resgata aquele que não merece. É por isso que o evangelho é uma loucura. O evangelho, Jesus na cruz perdoou um ladrão. Jesus, diante de uma mulher que estava sendo acusada de adultério, homens com pedra nas mãos, Jesus perdoa aquela mulher. O evangelho é escandaloso porque o evangelho perdoa aquele que os homens acusam. O evangelho é escandaloso porque ele mostra a loucura de Deus que ama os perdidos e pecadores. Louvado seja Deus. Deus ama aquele que ninguém mais ama. Deus resgata aquele que todos já abandonaram. Deus é como o pai que recebe o filho pródigo, que gastou toda a fortuna. Entende? O evangelho é escandaloso. E Abraão creu de que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac dentre os mortos. Que bênção. Quarta lição é que Abraão, na sua humanidade, intercedia por Ló. E agora a quinta. A quinta lição é baseada em Gênesis 12, verso 3, que Deus disse que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. E a pergunta é, no que consiste a bênção de Abraão? Esse é um ponto importante. Por quê? Porque tem muita gente que pensa que a bênção de Abraão é ser rico. Tem gente que pensa que a bênção de Abraão é ter mansão, é ter riqueza, é ter bom emprego, é ter um carro luxuoso. Muita gente se confunde pensando que bênção de Abraão tem a ver com bens materiais. E não tem nada a ver com isso. Nada. Aliás, eu preciso te contar uma coisa. Olha, pode ser que você fique um pouco assim, mas eu preciso te contar um segredo. O evangelho não tem nada a ver com riqueza. Evangelho não tem nada a ver com bens materiais. Pelo contrário, Jesus diz nos evangelhos assim, olha, tende o que comer, tende o que vestir, isso basta. Não vos inquieteis como se angustiam os gentios que se preocupam com comida, com vestimenta, com coisas que eles precisam pagar. Não! Você tendo o que comer, tendo o que vestir, você tendo o pão nosso de cada dia, isso é o suficiente. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem. Jesus ainda diz, onde está o teu tesouro, o teu coração, o teu tesouro, aí está o teu coração. Não é possível amar e servir a dois senhores. Ou há de amar as riquezas, ou há de amar ao Senhor. O evangelho não tem nada a ver com ganho de bens materiais. Isso é falsa teologia. O evangelho tem a ver com o fato de que Deus amou o mundo. E é capaz de salvar gente como eu e gente como você. Gente que não merece. Gente que já agiu como cavalo, como jumento, como cachorro, como leão, como cobra, como serpente, como escorpião. Entende? Deus é capaz de salvar pessoas que agiram como coisas desprezíveis. Mas que se arrependeram, converteram suas vidas, abandonaram o pecado e vivem pela graça. Essa é a eficácia do evangelho. Muito bem. Então, na quinta lição, vamos agora ver na Bíblia, de acordo com o apóstolo Pedro, no que consiste a bênção de Abraão. E eu convido você a abrir a Bíblia em Atos, capítulo 3. Você pode anotar, depois você lê certinho, Atos 3, verso 25 e 26. Sabe o que está escrito? Está escrito aqui, a bênção de Abraão. Aquela bênção prometida, que se estenderia a todas as famílias da terra, consiste no fato de que Deus daria uma bênção especial
para que os filhos do Senhor se apartassem das suas perversidades. Ou seja, a bênção de Abraão consiste na vitória sobre os nossos pecados. Não tem a ver com riqueza, não tem a ver com bens materiais, não tem a ver com status humanos e social. Não. A bênção de Abraão sobre um servo e uma serva tem a ver com vitória sobre os seus próprios pecados. Se agarre nessas lições em cima da vida de Abraão, que é a vida de Abraão, que foi humano como você e eu, possa servir de lição para que nós desenvolvamos a nossa humanidade. Que Deus te abençoe. Amanhã estaremos. Deus abençoe.